Quer investir? Carteira Mara e Carteira Tabet. Invista inteligente. Investimentoepi.com.br. Bom dia, pessoal. Eu sou Vanessa Gonçalves e a gente está em mais um Morning Call. Hoje eu estou com a Ana Flávia Soares, da Icatu, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o panorama do mercado no Brasil e no mundo. Bom dia, Flávia. Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Tudo bom. Então vamos lá, vamos começar falando do nosso cenário local, né? A gente viu ontem os dados do IBGE sobre a alta do setor de varejo de serviços, né, que dão um indicativo de que a economia está a passos lentos aquecendo novamente. Isso significa que podemos ter um PIB melhor no segundo trimestre? Eu acho assim, a gente teve essa semana uma sequência, né, de dados um pouco mais positivos. A gente tinha visto, né, aquele dado da indústria ainda do mês de julho fraco, e aí veio, né, na parte de serviços não só o indicador de volume de serviços total, mas também os dados de venda no varejo que vieram bastante positivos essa semana. Então, enfim, eu acho que a gente teve aí alguma indicação de que esse resultado do PIB do terceiro trimestre, ele pode, né, de novo, sinalizar uma expansão. Então, eu acho que a gente está tendo, assim, alguns sinais incipientes, né, de que a recuperação da economia, que a gente tanto espera, né, e que a gente tem esperado ao longo desse ano inteiro, pode, enfim, estar começando, né, a gente ver esses sinais de recuperação e de aceleração lenta da economia. Ah, tá certo. Bom, hoje o Paulo Guedes deu uma entrevista para a Folha falando sobre a tal reforma tributária, né? E a máxima do governo é que não vai ter o novo imposto, a CPMF, né, que foi o assunto da semana para o mercado, e sobre a questão de dar uma ênfase nessa revisão, fazer os ricos pagarem mais tributos, simplificar, dar uma desburocratizada no sistema. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que vocês estão esperando dessa reforma tributária? Assim, primeiro ponto, assim, eu achei muito relevante o governo abandonar a ideia da CPMF, ou enfim, ou de qualquer imposto que se pareça com a CPMF. Por dois motivos. Primeiro, porque é um imposto cheio de defeitos, imposto, enfim, que já deu errado em vários países do mundo, inclusive, enfim, aqui não foi um bem aceito, imposto que não tem apoio político. Então, enfim, só o governo ter abandonado essa ideia, apesar do Paulo Guedes ter defendido, né, na segunda-feira, na entrevista do Valor, só o fato do governo ter abandonado essa ideia, assim, eu acho que já foi bastante positivo para o debate avançar. Assim, eu acho que dentre todas as propostas que estão aí, enfim, existe, né, uma série de propostas, várias delas com itens em comum. O mais importante é exatamente que, enfim, existe a reforma tributária ideal, né? E existe provavelmente a reforma tributária que o governo vai conseguir fazer. E o mais importante, acho que o governo, assim, né, o que a gente espera é que o governo consiga fazer uma simplificação de impostos que gere incentivos ao setor produtivo, investir, contratar, assim, que eu acho que é o mais importante, porque no final das contas, um dos principais motivos que fazem com que o Brasil fique, né, lá atrás em todas essas listas, né, de doing business, etc., são todas essas dificuldades, né, e bitributações e etc. Inclusive, isso faz com que a gente tenha distorções no sistema produtivo, ou seja, uma indústria, em vez de produzir num determinado local A, vai produzir no local B, para depois gastar mais com transporte, então no final o consumidor acaba perdendo. Então, acho que o governo precisa atacar exatamente, assim, essa ineficiência que tem, né, no sistema tributário e que acaba gerando ineficiência também no sistema produtivo. O discurso deles é de que vai ser esse corte de privilégios, né, para justamente acabar com essa questão que você falou, né, de incentiva por aqui, a empresa vai para lá e... Enfim. Exatamente. Tá. Bom, a gente sabe que o cenário internacional está mais quente do que o cenário local atualmente. Né? A gente viu, né, esse arrefecimento da guerra comercial, que acho que é positivo para o mundo inteiro, né? E também o Banco Central Europeu ontem cortando juros, que acho que indica que o Fed semana que vem e o Copom podem acompanhar. Queria que você falasse para a gente sobre isso. Eu acho que de ontem para hoje a gente teve uma sequência de notícias positivas, né, para o mundo, né, para risco, né, de forma geral. Começou ontem, de fato, com o Banco Central da Europa cortando a taxa de juros, enfim, né, de menos 0,4 para menos 0,5. Inclusive depois o Banco Central da Dinamarca também, né, que tem um PEG com o euro, cortou de menos 0,65 para menos 0,75. Então, assim, os bancos centrais eles estão assim, entrando num terreno negativo, né, a todo vapor. E anunciando uma nova compra, um programa de compra de títulos
com um horizonte, assim, praticamente com um horizonte infinito, porque ele falou que vai comprar até a inflação chegar a 2%, e a inflação está muito longe de 2%. Ele projeta que ano que vem a inflação vai ser 1%. Então, assim, realmente ele anunciou um programa de títulos assim, com um horizonte aberto, o que vai manter, né, esse ambiente de liquidez mais favorável por mais tempo. E aí, nessa linha, né, na semana que vem a gente tem, né, a reunião aqui do Copom, tem a reunião do Fed. A gente acredita que o Fed vai cortar, né, de novo a taxa de juros em 25 pontos base. O caso do Fed é muito mais difícil do que o caso da Europa, Sim. porque o Fed, a economia dele, a princípio, tá bem, tá crescendo no potencial, a parte toda de consumo está muito forte ainda. Ele vê só sinais de que essa desaceleração global está começando a bater na atividade dele, mas não tem motivos ainda, né, para ser mais agressivo. E aqui, assim, o Banco Central, apesar dessa rodada de desvalorização de câmbio que a gente teve, o Banco Central continua, assim, com um espaço muito grande para cortar juros. Então, ele deve, né, prosseguir nesse corte de 50 pontos. Assim, essa parte de guerra comercial, a gente também teve um arrefecimento bastante relevante. Assim, nos últimos dias a gente já tem visto alguns sinais, né? Os Estados Unidos já anunciou que vai postergar um pouco o aumento das tarifas. A China hoje já anunciou que vai comprar alguns produtos a mais, né, agro dos Estados Unidos. Então, assim, a gente está vendo os dois se movendo pela primeira vez, sei lá, nos últimos meses, né? Assim, caminhando, né, para um outro. Então, parece que eles estão chegando a algum acordo que não, assim, a gente não acha que é permanente, mas que pelo menos pode trazer um alívio de curto prazo. É verdade, né? E isso acaba influenciando todo mundo, principalmente no dólar, né? Que todo mundo fica desesperado para que o dólar caia para poder viajar, enfim. É verdade. Bom, então quer dizer que a gente vai ter uma sexta-feira, provavelmente de um dia mais positivo e mais tranquilo, né? Para fechar a semana bem. Provavelmente sim, bem, tudo indica que sim. Então tá certo. Ana, muito obrigada pela sua participação. Espero encontrar com você aqui outras vezes. Obrigada, Vanessa. Bom dia. Bom dia. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente. Curte, compartilha e a gente está de volta na segunda-feira. Um beijo, tchau, tchau.